Filho desaparece no meu aniversário e volta em busca de dinheiro, revelando um segredo chocante. Laura havia planejado tudo com tanto carinho para seu aniversário. A mesa estava linda, repleta de doces e salgados coloridos. Balões decoravam o ambiente e a música animada preenchia os ares da festa. Sorrisos, risadas e o som dos copos brindando misturavam-se em um espetáculo de alegria. Mas lá no fundo, uma pontada de ansiedade a invadia. O dia começara normal, até que o pequeno Daniel, seu filho de apenas 10 anos, pediu para sair para brincar com os amigos na rua. "Só um minutinho, meu amor. Prometo que já volto", dissera ele, e com isso, desapareceu na esquina. Conforme as horas passavam, a festa começou a se transformar. O riso seco de Laura se misturava à preocupação crescente no peito. Seus olhos vasculhavam cada canto, cada rosto, esperando ver Daniel voltar correndo, sua máscara de felicidade intacta. Mas a verdade era que quanto mais os convidados se divertiam, mais a aflição se consolidava. As horas foram se arrastando, e o que deveria ser um dia de comemorações transformou-se em um pesadelo. Finalmente, quando a noite já se adensava, Laura avistou uma figura no horizonte, seu filho. Ele caminhava cambaleante, como se tivesse retornado de uma viagem estranha. Mal teve tempo de respirar aliviada, quando, para seu desapontamento, a felicidade foi substituída pela perplexidade. Daniel parou em frente a ela, os olhos arregalados de emoção, segurando um pacote volumoso nas mãos. "Mãe, olha o que eu encontrei!" exclamou, segurando uma quantidade surpreendente de dinheiro. Tinha certeza de que seus olhos estavam traindo seu entendimento. "De onde você tirou isso?" O pânico começou a tomar conta de Laura novamente. O garoto contou sobre uma caixa que encontrou em um lugar mágico, entre duas árvores no parque. A partir daquele momento, um segredo escondido começou a se desenrolar. Daniel falava sobre dinheiro e promessas, como se tivesse sido tocado por algo que transcendia a inocência de sua idade. Laura sentiu um frio na espinha. Ao investigar mais sobre o que seu filho havia encontrado, descobriu que aquele dinheiro não era comum. O tio dela, um homem que todos acreditavam ter morrido em um acidente há anos, estava envolvido em algo muito mais obscuro. Detalhes sobre sua vida pregressa revelaram vínculos sombrios, atividades ilícitas que deixaram Laura sem chão. Enquanto tentava processar essa nova realidade, Daniel, seduzido pelas promessas de uma gangue que o abordou, começou a se envolver em propostas arriscadas. A pressão crescia. Laura se via sozinha nesta luta, sentindo como se estivesse perdendo seu filho para um mundo que ela mal conhecia. O clímax da noite veio como um golpe duro. Laura descobriu que o tio, supostamente morto, não era quem parecia ser. Ele estava, na verdade, por trás do desaparecimento de Daniel, e agora era uma sombra ameaçadora na vida de ambos. O amor dela era tudo o que restava, mas até onde Laura estaria disposta a ir para proteger seu filho? A noite havia se transformado em um emaranhado de segredos e perigos, quando uma mensagem anônima chegou até ela, sugerindo que toda essa história do dinheiro era apenas o começo. Laura sentiu o coração disparar. O que mais estaria à espreita nas sombras? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Laura sentia seu coração disparar enquanto lia aquela mensagem anônima. O cheiro doce dos bolos e a música alegre da festa agora pareciam distantes, quase como uma lembrança embaçada. O que mais poderia estar à espreita? Segurando o pacote de dinheiro que Daniel trouxera, a realidade parecia mudar a cada segundo. "O que nós fizemos?"
pensou angustiada. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem alto de aparência sombria entrou sem ser convidado. Seus olhos eram vazios, mas refletiam uma determinação gelada. "Laura!" gritou ele, a voz rugindo como um trovão. "Onde está ele?" Laura congelou. O homem era uma figura que parecia ter saído das sombras. Um desconhecido. "Quem é você?" perguntou, revertendo a insegurança em bravura. Daniel estava escondido atrás dela, olhando com medo. "Sou amigo da sua família, e você não sabe o que está se envolvendo." Ele avançou e Laura sentiu uma onda de pânico. "Seu tio, ele não morreu em acidente nenhum. Ele está muito vivo e, mais importante, ele quer o dinheiro de volta." A sala girou ao redor dela. As paredes pareciam se fechar. "Dinheiro? Que dinheiro?" Laura questionou confusa. "Aquele que Daniel encontrou. Aquele que pertence a pessoas muito perigosas. Ele pode ter feito algo horrível por causa disso." "Eu só encontrei uma caixa." Daniel interrompeu, a voz tremendo. Era tudo que tinha. O homem hesitou, então olhou diretamente para o garoto. "Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? Eles podem vir atrás de vocês. Você nunca deveria ter mexido com isso." Laura queria gritar, mas apenas uma lágrima deslizou por sua bochecha. Seu filho estava sobrecarregado com um peso que não deveria carregar. "Por favor, saia da nossa casa", disse ela, tentando encontrar a força dentro de si. "Nós não temos nada a ver com isso." "Vocês têm tudo a ver. O que você não sabe é que seu tio estava em uma gangue que controla tudo isso. Ele sumiu porque fugiu. E agora ele quer que você e seu filho paguem pelo que ele fez." A revelação a atingiu como um soco no estômago. "Meu tio? E o que eu tenho a ver com isso?" Laura mal conseguia respirar, as palavras saindo em um farfalhar. "Ele nunca fez nada com a gente." "Você é mais cercada do que imagina, Laura." O homem insistiu, sua expressão mudando entre preocupação e urgência. "Vocês precisam ir embora. Agora. Eles estão vindo." Laura estava em estado de choque. O que mais poderia acontecer? E de repente, o barulho de pneus cantando na rua trouxe um medo palpável. Os convidados que riam e dançavam agora estavam prestando atenção, olhares compartilhando murmúrios de confusão. O clima de festa se dissipou rapidamente, transformando-se em uma inquietação coletiva. Como um golpe repentino, as luzes se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão prenunciadora. "Daniel, fique perto de mim", sussurrou Laura, o nó na garganta se apertando de desespero. Mas, antes que pudesse acomodar seu filho, um estrondo na porta a fez pular. As sombras dançavam enquanto ela ouviu vozes abafadas, chamadas e ordens. "Ele está aqui." O homem olhou para Laura. "Vá, agora." Mas antes que pudesse se mover, um disparo ecoou, e o ar ficou pesado com um silêncio mortal. O que aconteceria a seguir? Laura não sabia. E o que se revelaria sobre o homem que agora parecia ser a única esperança? As perguntas atormentavam seu coração, enquanto a tensão na sala atingia o ápice, deixando tudo em aberto. O estrondo do disparo ecoou na sala, e Laura e Daniel se encolheram instintivamente. O homem sombrio, que havia entrado como uma tempestade, ficou imediatamente em alerta. A escuridão pareceu engolir tudo, exceto a luz fraca da festa que piscava como se quisesse alertar sobre o perigo iminente. Daniel estava tremendo atrás dela, e Laura sentiu seu coração acelerar. O mundo tinha se transformado em um pesadelo. O homem que dizia ser amigo da família olhou fixamente para a porta, sua expressão mudando de urgência para terror ao ver que a porta se abria lentamente. Uma silhueta se destacou na entrada, uma figura imponente com um sorriso maligno. Era seu tio. Surpresa, Laura. Ele estava ali, vivo e mais ameaçador do que ela poderia imaginar. Você não morreu." Laura mal conseguia formar as palavras, a realidade se distorcendo diante dos seus olhos. A dor da traição a atingiu como uma onda.
Por que você fez isso? Por que desapareceu? Sua voz tremia, mas havia uma força crescente dentro dela. Porque precisava, e agora você e seu filho estão no meu caminho. Respondeu a figura com um tom gelado. O homem sombrio ao seu lado deu um passo à frente. Você não sabe o que ele fez, não é? Olhou para Laura, o pânico refletido em seu olhar. Ele está com pessoas que são muito mais perigosas do que você imagina. A tensão na sala aumentou. E Laura olhou para Daniel, que estava com os olhos arregalados, confuso. As promessas que te fizeram, Daniel. Esse dinheiro não é só dinheiro. É um pacto, uma maldição que você não pode carregar. A voz do homem sombrio ecoava na mente de Laura, preenchendo-a com desespero. O tio de Laura deu um passo à frente, seu sorriso se ampliando. Você não entende. Eu tenho planos e você vai me ajudar a realizá-los. Ou você pode ver seu filho ser arrastado para isso. Laura quase desmaiou com a revelação. O homem que ela achava ser parte de sua história, de sua vida, era agora uma ameaça não apenas para ela, mas para Daniel. O mundo parecia desabar ao seu redor, e tudo o que a cercava parecia um emaranhado de mentiras e traições. Laura, o chamado do homem sombrio, trouxe-a de volta à realidade. Se você não fizer algo agora, não só seu filho estará em risco, mas todo o seu futuro. Você precisa escolher. Você vai ficar com seu tio e tudo o que ele representa, ou vai lutar por seu filho e por um caminho diferente. O choque a atingiu como uma faca. Por um instante, ela encarou seu tio, tentando ver onde o amor e a confiança haviam se transformado em medo e desespero. Os convidados, que até há pouco celebravam, pareciam estáticos, olhos arregalados em direção à porta. Murmúrios de preocupação e assombro preenchiam o ar. A festa se tornara um espetáculo de terror. Então, o homem que havia entrado primeiro, amigo da família, fez um movimento. Era agora um aliado ou um novo inimigo. Ele ergueu as mãos, sugerindo calma, mas o olhar dele queimava com uma intensidade que Laura não conseguia ignorar. O que você vai fazer agora, Laura? E naquele instante, tudo o que ela conhecia começou a desmoronar. Ela não estava apenas lutando por Daniel, estava lutando contra um passado que tinha se revelado e uma nova luz. O coração de Laura disparava, o peso de suas escolhas sobre seus ombros. A chave da verdade do futuro deles estava em suas mãos. Quando os barulhos de pneu se aproximaram novamente, Laura sentiu que a resposta estava próxima. O que poderia fazer? O que estava prestes a acontecer nas sombras? O calor do medo se misturava ao fogo da determinação. Uma decisão tinha que ser tomada, mas o que ela escolheria poderia mudar tudo. Em questão de segundos, ela soube que a verdade poderia ser mais devastadora do que a mentira. Laura estava paralisada, a tensão crescente a sufocando. Seu tio, aquele homem que tinha acreditado estar morto, agora estava bem diante dela, com um olhar que combinava amor próprio e uma frieza inumana. A sala parecia girar, o tempo esticando-se em um torturante lamento, enquanto a verdade se aproximava como um predador prestes a atacar. Você realmente achou que poderia me esquecer? Ele dissera, o sorriso malicioso confirmando que ele não era apenas uma figura familiar perdida no tempo. Eu sempre estive aqui, nas sombras, esperando o momento certo para aparecer. O homem que entrou antes, o suposto amigo da família, se movia nervosamente, mas havia um brilho em seus olhos que sugeria que ele sabia mais do que estava revelando. Laura, você precisa entender, ele não é o que parece. Sem dar atenção ao aviso, o tio de Laura avançou, com os pés pesando como se cada passo apressasse seu destino. A sala iluminada agora parecia um filme de terror. Os rostos dos convidados estavam pálidos e os murmúrios se intensificavam, enquanto todos percebiam que a festa havia se transformado em um drama aterrador. Você sabe onde está o verdadeiro poder, não sabe? Você e seu filho têm algo que eu quero. Laura não sabia se queria gritar ou chorar. O que você quer, tio? O que você fez?
Sua voz era um misto de raiva e desespero. Este dinheiro é muito mais do que você imagina. É a chave para um legado que você e Daniel vão herdar. Se você não colaborar, as consequências serão fatais. As palavras dele ressoaram na mente dela como um eco fantasmagórico. Legado? Daniel sussurrou, despreparado para entender a magnitude daquilo. Ele estava em choque, e Laura se virou rapidamente para protegê-lo. Mas antes que pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com força, e 5 homens entraram, cercando a sala. Armados e ameaçadores, seus rostos estavam cobertos por capuzes. O clima era denso, e a dor da traição se enraizava cada vez mais na mente de Laura. As luzes finalmente começaram a piscar, criando uma dança macabra entre a luz e a escuridão. É hora de acabarem as brincadeiras. Um dos intrusos gritou, apontando uma arma para o teto. Seu tio nos disse que vocês têm algo que pertence à nossa organização. Os presentes começaram a gritar e correr em todas as direções, a festa se transformando em um alvoroço. Daniel, atrás de mim! Laura puxou o filho, buscando proteger o que havia de mais precioso em sua vida. Ela se sentia impotente. O tempo estava contra elas enquanto o caos se desenrolava. E naquele exato momento, algo inesperado aconteceu. O homem sombrio, que até então era visto como aliado, se virou e se lançou contra o tio de Laura, revelando uma faca que brilhou sob a luz incerta. Você não vai machucar mais ninguém. A sala ficou em silêncio por um instante, como se o tempo tivesse congelado. A luta entre eles começou, e a adrenalina tomou conta de tudo. Mas a maior reviravolta estava prestes a acontecer. Durante a luta frenética, uma das facas do homem mergulhou em uma direção inesperada e atingiu o tio em cheio. Um grito profundo ecoou pela sala enquanto o homem tombava e o olhar de Laura captou algo. Uma pequena caixa no chão caiu de seu bolso. Ao abri-la, ela ficou paralisada. Dentro estavam documentos, prova de uma identidade secreta e conexões que nunca poderia imaginar. Ele não é seu tio, Laura. É seu pai. A revelação soou como um trovão, e o mundo ao redor dela pareceu desabar. A confusão tomou conta, o peso da verdade esmagando seu coração. Ele não morreu porque ele está aqui, manipulando tudo. Ela olhou para Daniel, que estava ali, em choque. Ainda não acabou, Laura. Ele não é o único que busca o que é seu. A voz do homem sombrio tinha um misto de urgência e desespero, enquanto as luzes piscavam ao fundo, o caos se intensificando. A sala tinha se tornado um campo de batalha. Laura nunca se sentiu tão perdida. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? E quem ela realmente podia confiar? As perguntas a atormentavam, enquanto o peso de um segredo devastador ameaçava consumir tudo o que ela conhecia. Laura estava paralisada, a sensação de que o chão se abria sob seus pés. O homem que havia chamado de tio não era apenas um homem ameaçador. Ele era seu pai, um espectro do passado que voltava com promessas e segredos. A revelação cortou mais fundo que uma faca afiada. O que mais ele havia escondido? O que mais ela não sabia? Os gritos e o caos ao seu redor tornaram-se um borrão distante. A luta entre o homem sombrio e seu pai continuava. E Laura sentiu seu coração acelerar. Daniel estava atrás dela, os olhos arregalados e cheios de medo, e ela tinha que protegê-lo a todo custo. Mas a verdade, como uma sombra, pairava sobre eles. Ele não pode estar vivo, Laura murmurou, a mente girando com o peso da descoberta. Como uma mulher, quantas vezes ela desejou saber a verdade, mas nunca de uma maneira tão devastadora. O homem sombrio dominava agora a luta, mas um movimento abrupto do pai de Laura fez com que ele cambaleasse para trás. Faca reluziu no ar enquanto todo o ambiente se tornava um turbilhão de gritos e desespero. Foi então que ela viu a caixa aberta no chão, com documentos que brilhavam de maneira ameaçadora sob a luz fraca. O que mais poderia estar ali? Não toque nisso! O grito do pai ecoou, mas Laura já se agachava, o impulso a guiando. O desespero de um segredo muito maior que ela.
E quando as suas mãos tocaram os papéis, tudo mudou. Havia fotos ali. Fotos de Daniel e dela. Momentos capturados, mas com um detalhe arrasador. Cada imagem tinha uma marca. Alguém estava acompanhando suas vidas. Uma ruga se formou na testa dela. De onde isso veio? Sua voz saiu arrastada, enquanto os olhares se voltavam para o que descobrira. O homem sombrio se jogou para a frente, tentando protegê-los. A briga em plena intensidade. Precisamos sair, ele gritou, mas Laura estava presa em um traço de horror. Quem está nos observando? Indignou-se. A verdade passou a doer profundamente, mais do que qualquer luta física. Um dos homens encapuzados se aproximou rapidamente. Ele segurava uma arma, a intenção clara nos olhos. Esse é o nosso legado. Temos que acabar com isso agora. Ele apontou a arma para o pai de Laura, e o tempo pareceu parar. Não, por favor. O grito de Laura ecoou na sala, um apelo desesperado. Nesse momento crítico, uma nova voz cortou a tensão. Espere. Todos olharam para a nova figura que acabara de entrar. Era uma mulher com uma presença poderosa e decidida. Deixem minha filha em paz. Ela se posicionou entre os homens e o pai de Laura. A expressão dela era uma mistura de amor e determinação. Mas o que deixou Laura em choque foi o reconhecimento. Mãe? A palavra escapuliu dos lábios de Laura. A mulher que ela pensara estar morta. O coração dela disparou, a cabeça girando de confusão. O que estava acontecendo? Apenas um segundo se passou, mas pareciam anos de segredos. Você, a mulher, começou, a voz firme. Eu nunca desisti de vocês. Sempre estive perto. Tudo isso. Apontou para a caixa caída no chão. Era uma proteção. Todo esse tempo, você estava em perigo. Mas nada disso é o que parece. O caos continuou ao redor. O homem sombrio lutando, armas sendo apontadas, gritos de pânico. Mas a revelação pendia no ar. Laura tinha uma nova verdade que deveria enfrentar, tanto mais do que poderia imaginar. E a mulher que estava ali, fazendo tudo para protegê-la, apenas multiplicava as perguntas que ecoavam em sua mente. Quem somos nós, mãe? O que está acontecendo? O pedido de Laura era um chamado ao entendimento, mas só trouxe mais incerteza. O ambiente parecia um campo de batalha entre a esperança e o desespero, onde a verdade estava mais nebulosa do que nunca. E o que viria a seguir? Laura mal podia imaginar. A sala se tornava um turbilhão, enquanto a presença desconhecida ameaçava mudar tudo. Poderia haver, afinal, alguma explicação racional neste emaranhado de segredos? A resposta a envolvia em um mistério profundo, deixando-a à beira da queda. E entre os ruídos de uma batalha, uma nova pergunta ressoava. Quem realmente estava em perigo? E quem era o verdadeiro inimigo? Laura estava paralisada, a sensação de que o chão se abria sob seus pés. O homem que havia chamado de tio não era apenas um homem ameaçador. Ele era seu pai, um espectro do passado que voltava com promessas e segredos. A revelação cortou mais fundo que uma faca afiada. O que mais ele havia escondido? O que mais ela não sabia? Os gritos e o caos ao seu redor tornaram-se um borrão distante. A luta entre o homem sombrio e seu pai continuava, e Laura sentiu seu coração acelerar. Daniela estava atrás dela, os olhos arregalados e cheios de medo, e ela tinha que protegê-lo a todo custo. Mas a verdade, como uma sombra, pairava sobre eles. Ele não pode estar vivo. Laura murmurou, a mente girando com o peso da descoberta. Como uma mulher, quantas vezes ela desejou saber a verdade, mas nunca de uma maneira tão devastadora. O homem sombrio dominava agora a luta, mas um movimento abrupto do pai de Laura fez com que ele cambaleasse para trás. A faca reluziu no ar, enquanto todo o ambiente se tornava um turbilhão de gritos e desespero. Foi então que ela viu a caixa aberta no chão, com documentos que brilhavam de maneira ameaçadora sob a luz fraca. O que mais poderia estar ali? Havia fotos ali, fotos de Daniel e dela. Momentos capturados, mas com um detalhe arrasador. Cada imagem tinha uma marca.
Alguém estava acompanhando suas vidas. Uma ruga se formou na testa dela. De onde isso veio? Sua voz saiu arrastada, enquanto os olhares se voltavam para o que descobrira. O homem sombrio se jogou para frente, tentando protegê-los, a briga em plena intensidade. Precisamos sair, ele gritou. Mas Laura estava presa em um traço de horror. Quem está nos observando? Indignou-se. A verdade passou a doer profundamente, mais do que qualquer luta física. Um dos homens encapuzados se aproximou rapidamente. Ele segurava uma arma, a intenção clara nos olhos. Esse é o nosso legado. Temos que acabar com isso agora. Ele apontou a arma para o pai de Laura, e o tempo pareceu parar. Não, por favor! O grito de Laura ecoou na sala, um apelo desesperado. Nesse momento crítico, uma nova voz cortou a tensão. Espere! Todos olharam para a nova figura que acabara de entrar. Era uma mulher, com uma presença poderosa e decidida. Deixem minha filha em paz. Ela se posicionou entre os homens e o pai de Laura. A expressão dela era uma mistura de amor e determinação, mas o que deixou Laura em choque foi o reconhecimento. Mãe, a palavra escapuliu dos lábios de Laura. A mulher tê-la pensara estar morta. O coração dela disparou, a cabeça girando de confusão. O que estava acontecendo? Apenas um segundo se passou. Mas pareciam anos de segredos. Você, a mulher começou, a voz firme. Eu nunca desisti de vocês. Sempre estive perto. Tudo isso. Apontou para a caixa caída no chão. Era uma proteção. Todo esse tempo você estava em perigo, mas nada disso é o que parece. O caos continuava ao redor. O homem sombrio lutando, armas sendo apontadas, gritos de pânico. Mas a revelação pendia no ar. Laura tinha uma nova verdade que deveria enfrentar. Tanto mais do que poderia imaginar. E a mulher que estava ali, fazendo tudo para protegê-la, apenas multiplicava as perguntas que ecoavam em sua mente. Quem somos nós, mãe? O que está acontecendo? O pedido de Laura era um chamado ao entendimento, mas só trouxe mais incerteza. O ambiente parecia um campo de batalha entre a esperança e o desespero, onde a verdade estava mais nebulosa do que nunca. A sala estava repleta de tensão, até que de repente um grito cortou o ar. Não, eles estão aqui! Bradou um dos encapuzados, olhando para fora da sala, seus olhos cheios de medo. E assim que essas palavras saíram de seus lábios, o barulho de um carro se aproximou, alto e ameaçador. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como um pesadelo se desdobrando diante dela. O homem sombrio ficou paralisado, sua atenção dividida entre os confrontos e o que poderia acontecer a seguir. Eles estão vindo. A chamada de alerta reverberou, e em instantes a porta foi arrombada. 5 homens, armados até os dentes, invadiram o espaço, transformando o ar pesado em uma tempestade. Os convidados, que haviam se esquivado do caos, agora estavam encurralados. E a figura que liderava o ataque ficou nas sombras, sorrindo sinistramente. Você não deveria ter mexido com nós, Laura. Eu avisei. Todos os olhares estavam fixos em Laura. O choque a atingiu como um soco no estômago. O homem que estava à frente com um olhar predador era o seu tio. Ou o que ela pensava que era. O que você realmente quer? Ela sussurrou, os olhos arregalados de terror e confusão. A resposta dele seria o que poderia selar seus destinos. Eu sempre vou querer a mesma coisa, o que é meu. E você é parte disso. A voz dele era fria. Cada palavra um golpe. A sala estava agora em um frenesi, a luta se intensificando, e Laura percebeu que não havia mais como escapar. A verdade que sempre esteve diante dela, como uma bomba prestes a explodir. Então, em um momento de pura adrenalina, Daniel puxou o braço da mãe, dizendo: Mãe, vamos sair. Enquanto tentavam escapar da agitação, Laura percebeu que essa luta era apenas o começo. O que mais ainda estava por vir, e que segredos ainda restavam ocultos nas sombras de suas vidas. A tensão estava no ar, e Laura mal conseguia respirar. O que você realmente quer? Ela sussurrou, a voz quase apagada pelo barulho da batalha ao redor.
O pai, não o tio, sorriu. Um sorriso que congelou seu sangue. O que é meu, Laura? Vocês sempre foram o que eu mais desejei. Os homens armados avançavam, todos focados no caos que se desenrolava, mas a verdade batia forte na mente de Laura. O homem sombrio, ao lado dela, gritou: "Precisamos de uma saída agora." E então, tudo explodiu em um ápice de tensão e adequada desordem. Foi quando as portas de vidro atrás deles se estilhaçaram em 1000 pedaços. Um grupo de homens vestidos de preto, encapuzados e acreditados a estar por trás desta tempestade. A luz da festa se apagou, e o som da música foi substituído por gritos e a chuva de vidro que cortava o ar. Laura puxou Daniel para mais perto, seu corpo tremendo. "Vá, siga-me!" gritou o homem sombrio, empurrando para um canto da sala. Laura não sabia a quem mais deveria confiar. Ela olhou nos olhos de Daniel, e cada lágrima que escorreu era uma pergunta sem resposta. O terror se transformava em um impulso quase animal de sobrevivência. Mas o que havia atrás deles? Quando a poeira começou a assentar, uma figura emergiu do grupo armado. Era uma mulher, assim como a mãe de Laura, mas sua presença era sombria. "Você pensou que poderia escapar, não é?" Sua voz soou como um eco de promessas quebradas. Um pânico silencioso preencheu a sala. O homem sombrio olhou para a mulher com um misto de terror e reconhecimento. "Você!" A voz dele foi como um trovão. Atenção! Saltando entre eles como um arco elétrico. "Como você chegou aqui?" "Eu sempre estive aqui." "Você realmente achou que poderia me ignorar?" A mulher não parecia ameaçadora, mas agora as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira aterradora. As revelações continuaram. A mãe de Laura estava realmente viva, e a mulher que agora confrontava seu pai era a chave de um segredo que Laura nunca esperou descobrir. A revelação parecia um pequeno furacão, girando em torno deles, levando consigo qualquer clareza que ainda existia. E aquilo não era tudo. A mulher se virou para Daniel, fitando-o intensamente. "Você é o escolhido, garoto. Esse dinheiro, essa caixa, não são apenas objetos. Eles se conectam a você de uma forma que sua mãe e eu não podíamos prever." O olhar dela era penetrante, e Laura sentiu um nó se formar na garganta. Do que ela estava falando? "Escolhido para o quê?" Daniel perguntou, a voz tremendo de medo e curiosidade. Todo mundo parou para ouvir. E a resposta? Ninguém estava preparado. "Para quebrar uma maldição que se arrasta há mais de uma década. A sua vida não é apenas normal, Daniel. Você vem de uma linhagem que lida com poderes que nem todos conseguem entender. E seu pai, ele teve um papel fundamental nesse destino." Aquelas palavras, Laura sentiu tudo desabar. Agora seu passado, suas crenças, tudo se desenrolava diante de um mistério maior do que esperava. "Você quer dizer que meu pai e eu somos parte disso tudo?" "Sim, e é exatamente por isso que eles estão atrás de você." As consequências resultariam em perdas incalculáveis. O homem sombrio começou a mover-se, mas a mulher levantou a mão, parando-o. "Não é hora para ação apressada. Precisamos de uma estratégia, não de mais violência." O grupo armado observavam tudo, os sussurros da conversa criando um clima de intriga, tensão visível em seus rostos. E então, do meio da multidão, uma voz conhecida surgiu. "Espera um pouco. Você é a verdadeira responsável por tudo isso, não é?" O coração de Laura parou. Era sua mãe, agora de pé, encarando a mulher com uma paixão que parecia ferver no ar. "Você não deveria ter voltado. Nós sabemos que você estava morta." As palavras de sua mãe cortaram o silêncio. Laura estava em choque. O mundo estava girando. Respostas suprimidas começaram a vicejar. E o que antes era apenas uma busca pela verdade, agora se tornava uma batalha por sobrevivência, ligada a um legado que poderia mudar tudo. "Sim, mas essa é a minha família, e não irei deixar que sejam tragados pela escuridão que seu pai trouxe." A mulher retorquiu, com um fervor que não podia ser ignorado. Laura se sentia perdida, como se cada instante fosse uma camada de gelo quebrando. E no fundo,
Ela sabia que as verdades não eram apenas superficiais. Estavam mais conectadas com a essência de quem eram. O ar pesado da sala parecia também um presságio, e a tensão estava ao seu auge. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. A mulher de preto finalmente gritou: "Chega, o poder não deve ser herdado por quem não vale a pena." Laura piscou. "O que você quer dizer com isso?" E era um grito de desespero, um pedido por respostas. Mas a mulher estava prestes a transformar tudo o que eles conheciam. "Eu sou a verdadeira herdeira. Eu sou a verdadeira responsável por proteger esse legado. E vocês não têm ideia do que está por vir." E com essas palavras, o chão sob os pés de todos parecia desabar, e Laura percebeu que, com isso, seus destinos estavam prestes a mudar para sempre. O caos se desenrolava, e sem entender tudo, ela ainda se perguntava: o que mais estava por vir? Laura estava paralisada, a sensação de que o chão se abria sob seus pés. O homem que havia chamado de tio não era apenas um homem ameaçador, ele era seu pai, um espectro do passado que voltava com promessas e segredos. A revelação cortou mais fundo que uma faca afiada. O que mais ele havia escondido? O que mais ela não sabia? Os gritos e o caos ao seu redor tornaram-se um borrão distante. A luta entre o homem sombrio e seu pai continuava. E Laura sentiu seu coração acelerar. Daniel estava atrás dela, os olhos arregalados e cheios de medo, e ela tinha que protegê-lo a todo custo. Mas a verdade, como uma sombra, pairava sobre eles. "Ele não pode estar vivo", Laura murmurou, a mente girando com o peso da descoberta. Como uma mulher, quantas vezes ela desejou saber a verdade, mas nunca de uma maneira tão devastadora. O homem sombrio dominava agora a luta, mas um movimento abrupto do pai de Laura fez com que ele cambaleasse para trás. A faca reluziu no ar enquanto todo o ambiente se tornava um turbilhão de gritos e desespero. Foi então que ela viu a caixa aberta no chão, com documentos que brilhavam de maneira ameaçadora sob a luz fraca. O que mais poderia estar ali? Havia fotos ali, fotos de Daniel e dela. Momentos capturados, mas com um detalhe arrasador. Cada imagem tinha uma marca. Alguém estava acompanhando suas vidas. Uma ruga se formou na testa dela. De onde isso veio? Sua voz saiu arrastada enquanto os olhares se voltavam para o que descobrira. O homem sombrio se jogou para frente, tentando protegê-los, a briga em plena intensidade. "Precisamos sair", ele gritou, mas Laura estava presa em um traço de horror. "Quem está nos observando?" Indignou-se. A verdade passou a doer profundamente, mais do que qualquer luta física. Um dos homens encapuzados se aproximou rapidamente. Ele segurava uma arma, a intenção clara nos olhos. "Esse é o nosso legado. Temos que acabar com isso agora." Ele apontou a arma para o pai de Laura, e o tempo parecia parar. "Não, por favor." O grito de Laura ecoou na sala, um apelo desesperado. Nesse momento crítico, uma nova voz cortou a tensão. "Espere." Todos olharam para a nova figura que acabara de entrar. Era uma mulher com uma presença poderosa e decidida. "Deixem minha filha em paz." Ela se posicionou entre os homens e o pai de Laura. A expressão dela era uma mistura de amor e determinação. Mas o que deixou Laura em choque foi o reconhecimento. "Mãe?" A palavra escapuliu dos lábios de Laura, a mulher que ela pensara estar morta. O coração dela disparou, a cabeça girando de confusão. O que estava acontecendo? Apenas um segundo se passou, mas pareciam anos de segredos. "Você," a mulher começou, a voz firme. "Eu nunca desisti de vocês. Sempre estive perto. Tudo isso." Apontou para a caixa caída no chão. "Era uma proteção. Todo esse tempo, você estava em perigo." Mas nada disso é o que parece. O caos continuava ao redor. O homem sombrio lutando, armas sendo apontadas, gritos de pânico. Mas a revelação pendia no ar. Laura tinha uma nova verdade que deveria enfrentar, tanto mais do que poderia imaginar. E a mulher que estava ali, fazendo tudo para protegê-la, apenas multiplicava as perguntas que ecoavam em sua mente. "Quem somos nós, mãe? O que está acontecendo?"
O pedido de Laura era o chamado ao entendimento, mas só trouxe mais incerteza. O ambiente parecia um campo de batalha entre a esperança e o desespero, onde a verdade estava mais nebulosa do que nunca. A sala estava repleta de tensão, até que de repente, um grito cortou o ar. Não, eles estão aqui, bradou um dos encapuzados, olhando para fora da sala, seus olhos cheios de medo. E assim que essas palavras saíram de seus lábios, o barulho de um carro se aproximou, alto e ameaçador. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como um pesadelo se desdobrando diante dela. O homem sombrio ficou paralisado, sua atenção dividida entre os confrontos e o que poderia acontecer a seguir. Eles estão vindo. A chamada de alerta reverberou, e em instantes, a porta foi arrombada. 5 homens, armados até os dentes, invadiram o espaço, transformando o ar pesado em uma tempestade. Os convidados, que haviam se esquivado do caos, agora estavam encurralados. E a figura que liderava o ataque ficou nas sombras, sorrindo sinistramente. Você não deveria ter mexido com nós, Laura. Eu avisei. Todos os olhares estavam fixos em Laura. O choque a atingiu como um soco no estômago. O homem que estava à frente, com um olhar predador, era o seu tio, ou o que ela pensava que era. O que você realmente quer? Ela sussurrou, os olhos arregalados de terror e confusão. A resposta dele seria o que poderia selar seus destinos. Eu sempre vou querer a mesma coisa, o que é meu, e você é parte disso. A voz dele era fria, cada palavra um golpe. A sala estava agora em um frenesi, a luta se intensificando, e Laura percebeu que não havia mais como escapar. A verdade que sempre esteve diante dela, como uma prestes a explodir. Então, em um momento de pura adrenalina, Daniel puxou o braço da mãe dizendo, "Mãe, vamos sair." Enquanto tentavam escapar da agitação, Laura percebeu que essa luta era apenas o começo. O que mais ainda estava por vir, e que segredos ainda restavam ocultos nas sombras de suas vidas. Laura estava paralisada, a sensação de que o chão se abria sob seus pés. O homem que ela havia chamado de tio, aquele que sempre fora um fantasma em sua vida. Agora era seu pai. Um choque profundo percorria seu corpo, tirando-lhe o ar. Por que você fez isso? Ela mal conseguia articular as palavras, enquanto a fúria e o desespero lutavam dentro dela. Daniel estava atrás, seus olhos arregalados, o medo estampado em seu rostinho. Então, de repente, tudo se transformou em um turbilhão. O homem sombrio se mexeu rapidamente, tentando neutralizar a situação, mas o clima estava pesado. Laura, precisamos sair agora. As vozes ecoavam, mas a verdade, tantas vezes ocultada, finalmente havia vindo à tona. Ela não sabia para onde olhar. O pai, o homem que ela pensava estar morto, começou a se mover em direção a Daniel. Venha aqui, garoto. Eu posso te ajudar. A voz dele era suave, mas algo em seu olhar estava carregado de intenção. Laura interveio, sua proteção instintiva queimando dentro dela. Afaste-se dele. Nesse momento, a porta foi arrombada. A sala se encheu de figuras encapuzadas, armas em punho e bolhas de energia ameaçadora flutuando. No ar, peguem o garoto. A voz que soou foi como um trovão, e Laura sentiu um frio correr pela espinha. O que estava acontecendo? Sua vida havia se transformado em um filme de terror. Enquanto os capangas avançavam, raio de esperança cruzou a mente de Laura. Daniel, siga-me. Ela o pegou pela mão e começou a correr na direção oposta, mas o grito da mulher, sua mãe, a fez parar. Laura, não, eles querem o que está contigo. Ela não tinha o que perguntar. Era hora de sair. Era hora de salvar o filho. Mesmo que isso significasse enfrentar o que ela temia. O que está acontecendo realmente? Ela exigiu enquanto puxava Daniel para fora da sala. Na saída, um dos encapuzados a alcançou e a puxou, fazendo com que o caos aumentasse ainda mais. Mãe, por favor! Daniel gritou, seus olhos lacrimejantes. A sala atrás deles se tornava um emaranhado de gritos, balas e coisas quebradas. E foi nesse exato momento que tudo mudou. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, fazendo-a quase cair. A parede estourou em uma chuva de fragmentos.
um clarão ofuscante surgiu, e Laura viu sombras se movendo, gritos ecoando pela casa. Algumas pessoas caíram no chão, outras se afastaram. O caos virou e virou, com todo mundo em pânico. Olhos incrédulos se voltaram para um canto da sala. Havia uma figura parada ali, envolta em fumaça e luz. Quando a visão se clareou, Laura paralisou. Era Gabriel, o homem sombrio, que até agora parecia ser a única esperança, estava agora envolto em algo diferente. Olhando bem, ela viu que ele olhava para sua mãe. Você? Ele gritou. Como você se atreve a aparecer aqui? O cenário se tornara um emaranhado de emoções. Laura não sabia se deveria confiar nele ou se deveria temê-lo. Um segundo depois, os olhos de sua mãe brilharam de indignação. Você não deveria estar aqui. Você deixou tudo isso acontecer. Um nó se formou na garganta de Laura enquanto o mistério apenas se tornava mais intenso. O que tudo isso significava? A figura que havia sido seu pai começou a recuar. O olhar apavorado agora se transformando em um desafio. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando, ele gritou. Mas sua mãe já estava em ação, um sério poder emanando de sua presença. Laura estava perdida, sem saber como a vida dera uma volta tão tortuosa. Olhando para Daniel, ela não sabia o que dizer. Seu filho estava em perigo, cercado por pessoas que buscavam algo mais do que apenas dinheiro. E assim, enquanto o chão estremecia, um pensamento brilhava na mente dela. O que mais sua família havia escondido? O que mais estava por vir para arruinar tudo? E com a casa se desmoronando ao redor deles, Laura percebeu que o pior ainda estava por vir. Enquanto a fumaça se dissipava, ela entendeu que estava prestes a descobrir a verdade que poderia destruir tudo, e aqueles que amava mais do que tudo. Atenção! Na sala havia chegado ao seu limite. Laura estava paralisada, seus olhos fixos em sua mãe, a mulher que sempre acreditou estar morta. E agora, todos estavam cercados por pessoas armadas. O caos que acontecia ao redor parecia um pesadelo sem fim. Mãe, como você pôde? As palavras saíram de sua boca, carregadas de dor e confusão. Foi para te proteger, Laura. Sempre, respondeu a mulher, sua voz firme, mas doce. A batalha entre os presentes era feroz. O homem que Laura pensava ser seu pai estava agora em desespero, cercado por sombras e cristais quebrados. O homem sombrio, Gabriel, lutava bravamente. Suas feições eram uma máscara de determinação, mas Laura podia ver a exaustão em seus olhos. Vamos sair, agora, ele gritou, enquanto se movia para bloquear um ataque. Mas a sala parecia estar desmoronando em torno deles, cada grito ecoando como um lamento distante. Entre uma trovoada de tiros e vidro estilhaçando, Daniel, que sempre fora tão inocente, sentiu a necessidade de ser forte. Ele segurou a mão da mãe, seus dedos tremendo. Mãe, por favor, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz quase quebrando. Precisamos confiar em sua avó agora, Daniel. Por mais estranho que pareça, ela é quem pode nos ajudar. Laura olhou para sua mãe, um pedido silencioso de apoio. A mulher que antes parecia uma estranha, agora era alguém em quem ela precisava confiar. Eu estive lutando contra esses monstros por muito tempo. A voz de sua mãe carregava uma emoção, que cortava o ar. Eles querem controlar vocês. A linhagem que você possui é poderosa. É hora de você aceitar isso. Desde a primeira vez que vi você e Daniel, soube que a batalha não tinha acabado. E ela não terminará sem um bom combate, disse Gabriel, bloqueando outro ataque que havia surgido do lado. O ar estava vibrante com adrenalina, mas uma centelha de esperança começou a brotar no meio da tensão. Quando a figura do pai de Laura começou a recuar, uma sombra de medo cruzou seu rosto. Vocês não podem me deixar aqui, ele gritou. Mas uma fraqueza havia se instalado em sua postura. Era ali, naquela confusão, que a verdadeira luta começava. Com um movimento rápido, Laura avançou. Você não entende, não é? O que você fez não pode ser revertido. Daniel e eu não somos o que você pensa. Sua voz ressoou, uma declaração não apenas para ele,
mas para todos os presentes. Nós não faremos parte dos seus planos. O olhar na face do homem mudava, o desespero misturado com uma raiva crescente. Mas a sala estava cheia de murmúrios e sussurros entre os encapuzados, e quando a mulher começou a bradar um feitiço, o poder da linhagem começou a se manifestar. Raios de luz surgiram, saltando entre as paredes, criando um escudo à sua volta. E então tudo fez sentido. A conexão, as verdades ocultas que levaram àquele momento culminante. Tudo se unia. Laura pegou a mão de Daniel uma última vez. Vamos. Juntos. E, com um impulso combinado, eles desviaram para fora do alcance da batalha. Os gritos se tornavam ecos distantes quando, por fim, conseguiram escapar. A luz do luar iluminou seus rostos, como uma promessa de renovação, enquanto a cena desmoronava atrás deles. O perigo ainda estava à espreita, mas a liberdade parecia mais perto. Contudo, na manutenção daquela luta, Laura sabia que a batalha ainda não tinha terminado. O destino da família e os segredos do passado ainda pairavam sobre eles. E enquanto desapareciam pelas sombras, nunca poderiam esquecer que a verdade sempre se mostrava de maneiras surpreendentes. Antes que a cena se encerrasse, uma última mensagem explodiu na mente de Laura. Quem realmente somos? E assim, a noite recuou, mas a história estava longe de acabar. Há muito mais por vir. O futuro os aguardava. E com ele, novos desafios e descobertas sem fim. Ei, você gostou desse desfecho? Este é o momento de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte disso tudo. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa aventura. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos nessa!